Intrusão da arcada superior. Mordida aberta anterior. Na mordida aberta anterior, nós gostamos, ou não é que nós gostamos, talvez nós somos treinados a só ver a região anterior, mas é ao contrário. Ricketts já falava, cada 1 milímetro de intrusão posterior, nós vamos fechar de 3 a 4 milímetros na região anterior. Esse é o foco, intrusão dos posteriores. E aí, o que eu vou apresentar hoje nesse hands-on, a instalação de uma barra palatina apoiado em 2 parafusos. Essa barra, ela chama BIM. Essa barra BIM é muito simples e sem risco ao paciente. O que é barra BIM? Barra BIM é uma barra de intrusão molar individualizada, ou barra de impactação maxilar individualizada. Só que hoje nós chamamos a barra de impactação maxilar ilipronte. Por quê? Esse professor desenhou a barra e teve essa grande ideia. Qual que é a ideia que ele teve da barra? Vamos fazer algo simples, adaptável. De Bucaramanga, o Dr. Rafael. É isso aí, grande abraço. Uma barra simples, fácil de instalar e reprodutível, ou seja, todos podem fazer. Basta ter a barra e basta ter 2 mini implantes. Esse foi o pensamento desse professor, o criador. Hoje nós chamamos, não foi ele que quis colocar o nome dele, mas nós chamamos de barra de impactação maxilar ilipronte, certo? E por sinal ele entrou, e é muita responsabilidade minha, porque o inventor da técnica, não vou falar da técnica, mas da barra, do desenho da barra, foi feito por ele. Então, esses slides são exatamente dele, da criação dele, né? Então, o que ele... que McNamara já fala? Componentes de classe 2 de maloclusão em crianças de 8 a 10 anos. Nós temos um desenvolvimento vertical excessivo. E qual que é a característica desse mais comum nos indivíduos de padrão vertical? Ó, altura facial diminuída, altura facial anterior inferior aumentada, ângulo do plano mandibular e gorníaco aumentado, inclinação inferior no setor da maxila, no setor posterior da maxila, retrusão mandibular e possibilidade de mordida aberta. Certo? Então, a barra... O que aconteceu? Ele acordou um dia, falei, não, vou desenhar a barra, ou teve aqueles insights, e ele desenhou a barra dessa maneira, ó, no papel. Assim nasceu a barra BIM. Foi um desenho dele, né? Esse é o braço, que vocês vão conhecer a barra, e apoiado no mini implante. E aí se deu a barra BIM. Então a barra BIM, ela está instalada aqui. Eu vou desinstalar ela do manequim, passo a passo para vocês. Na verdade, ela é uma barra muito comum, simples, de aço, com 2 diâmetros de 2 milímetros de diâmetros, e você vai colocar 2 parafusos aqui. Olha lá. Estão vendo? Essa é a jogada.
Então tem os braços laterais, os dois braços principais, e ela parece uma árvore. Olha a árvore. E a árvore, ela vai servir para apoiar os elastiques, fazendo aquela intrusão. Lembra que se nós intruirmos 1 milímetro de molar, a mordida aberta, ela serra, ela fecha. É muito... Esse é o pensamento. Trabalhar na posterior, equalizar os planos oclusais. Essa foi a grande sacada do professor, né? Qual foi a outra grande sacada dele? Antigamente, ele colocava os mini implantes, fazia a moldagem ou analógica, moldagem tradicional, ou fazia o escaneamento e mandava para o laboratório confeccionar a barra. Só que a grande jogada é ter algo simples e instalação na hora. É isso que eu vou fazer aqui, certo? Para pular a parte laboratorial ou protética. Qual que é a grande vantagem? Rapidez, conforto ao paciente, é uma consulta a menos, preço reduzido para o profissional, já pula toda a etapa, vai sair de 3 a 4 vezes menor o custo da instalação da barra. Esse é o desenho da barra. Vejam bem, esse é a barra reta, onde serão apoiados 2 parafusos, 2 mini implantes, bem na sutura. Esses são os braços principais, bilaterais, né? Onde esses braços é totalmente adaptado conforme a anatomia do palato. E esses são os galhos da árvore, nós chamamos assim, que nós vamos fazer a curvatura para ter a retenção do elastique. É assim que funciona a barra, de uma maneira simples, tá? E esse orifício aqui, vejam bem, ele tem 2 milímetros de diâmetro. Então ele serve para apoiar o mini implante, só que a cabeça do mini implante, ela não pode passar esse diâmetro, senão não vai parar a barra. Então a jogada é a cabeça do mini implante travá-lo, né? Olha a BIM. Repare. Os dois orifícios que vão ser apoiados no mini implante na sutura, correto? Barra principal, bilateral. E essa barra principal, ela é totalmente fácil de adaptar com qualquer tipo de alicate. Vocês vão ver que eu vou adaptar na mão aqui, certo? Se vocês tiverem... Eu já instalei em pacientes que eu não tinha a moldagem na hora. Era paciente de aluno, né? O paciente veio sem o modelinho. Eu adaptei na boca do paciente, na hora. Não é o ideal. O ideal é pegar o modelo e adaptar, fazer toda a adaptação prévia conforme a anatomia do palato, ok? Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, ó, adaptei os dois braços laterais. O terceiro passo é, está vendo os galhos da árvore, ó? Esses são os galhos, certo? Os galhos da barra BIM, nós temos que curvá-lo para baixo, certo? Olha lá, curvei para baixo. Por quê? Eu preciso que o elastique tenha retenção. Vocês entenderam por quê, ó, o elastique aqui? Certo?
Por esse motivo. E o interessante também é que na ponta da barra, ó, ele tem já essa estrutura circunferencial que é para apoiar o elastique. Olha na boca do paciente. Certo? Sutura, os dois parafusos. E aqui está o braço bilateral, os braços principais e os galhos da barra BIM. Ligando botão nos molares e o elastique. Fazendo essa intrusão. Esse é o pensamento, ok? Primeiro passo, eu vou desinstalar a barra. Eu vou precisar no material correto. Então eu uso esse aqui, ó, uma chave de mão e uma haste, correto? Pronto. Uma chave de mão e uma haste. Eu vou usar um contraângulo, um adaptador de contraângulo e uma haste de inserção para o contraângulo. Vocês vão entender o porquê. Esses dois, ó, eu adapto aqui a minha chave. Adaptei esse contraângulo. Pessoal, é um contraângulo que faz profilaxia, tá? Abri ele. E aqui vem o adaptador para o contraângulo. Olha lá. Eu giro aqui, ele vai fazer o mesmo efeito da minha chave de mão. Olha lá. Correto? Eu vou desinstalar minha BIM agora. Estou desinstalando. Estou desinstalando. Eu só vou ter dificuldade hoje, como eu tô em casa, eu não trouxe o meu instrumento, hein? Que aqui eu gosto de usar o Mathieu para prender os elastiques, mas tudo bem. Vamos adaptar aqui para vocês entenderem. Olha lá. Então, a barra, ela é muito simples, ó. Olha como que ela é fácil de eu tô com a mão adaptando ela, ó. Olha lá. Com o alicate 139, eu faço toda a anatomia dela do palato do paciente. Ela é muito simples, ó. A barra, as barras bilaterais principais e as barras secundárias. E eu coloco as barras secundárias para baixo. Eu faço uma alça com o alicate 139 para ter retenção aqui com o elastique.
correto? Ó, muito fácil. Eu tô aqui com a mão mexendo nela. Com o alicate é muito simples. Então, o primeiro passo, adaptação da barra. Olha a adaptação. No paciente, o que vocês vão fazer, ó? O que o professor Edson preconiza? Isso aqui, ó. Vocês podem no modelinho, vocês podem colocar o Optosil e Chateauprey e deixar ele adaptado no paciente. Vocês entenderam? Se vocês forem direto no paciente, passa um fio dental aqui, ó, para não ter nenhum risco de o paciente asfixiar, tá? Então eu coloquei na posição. Agora eu gosto de usar particularmente esse parafuso aqui, ó. Olha os parafusos. Eu gosto muito do 2x12. 2 quer dizer 2 largura, (12 mm) quer dizer da ponta ativa até a cabeça do parafuso. Eu gosto muito desse parafuso, tá? Vocês entenderam, então? O professor Edson gosta muito do parafuso 1,5/8. Olha a diferença dos dois parafusos. 1,5 é o diâmetro, 8 é o comprimento ou largura para os hispanohablantes, da ponta ativa até a cabeça. Professor Edson gosta muito. Eu gosto muito desse. Os dois estão corretos. Ok? Você pode mesclar os dois também. Usar 1,5/8 ou 2x12. Então vamos lá. Voltar à técnica. Eu vou usar esse parafuso 2x12. Olha lá. Encaixei. Né? E vou começar com a técnica. Esqueçam o elastique agora, tá? No paciente, se eu for direto na boca dele, reparem que tem que ter o fio dental lá, tá? Eu vou chegar aqui. Vou colocar primeiro o parafuso anterior, necessariamente, ó. Primeiro este parafuso da região anterior. Olha lá. Não preciso colocar ele até o fim, a princípio, ó. Coloquei. Por quê? Eu vou colocar mais. Reparem no seguinte aqui. Ainda tem um espaço. Tem um espaço entre parafuso e a barra. Ainda eu vou colocar mais. Por quê?
eu coloquei esse, já tá bem apoiado, não corre o risco da barra soltar. Agora eu venho com a minha chave de inserção para contra-ângulo. Por quê? Eu não tenho apoio. Eu vou fazer com 1,5/8 agora, tá? Ó, eu não tenho angulação própria para usar, para chegar lá para posterior. Então eu venho com ela, apoiei e olha o giro que eu faço. Olha lá, estou girando. Estou girando. Como já está furado, eu vou usar o 2x12 aqui. Maravilha. Olha lá. Eu estou girando aqui o contra-ângulo. Vamos tirar um pouquinho. Ó, conforme eu giro, ó o giro aqui do contra-ângulo. Eu apenas rodo aqui. Vejam. Ok? Vamos voltar lá então. Eu não consigo entrar com a chave de mão nesse posterior. Eu não tenho angulação. Por isso que eu venho com, olha a diferença, do contra-ângulo. Ó. Eu tenho toda a angulação na inserção dele agora. Encaixei e vou até o fim. Eu vou até o fim nesse segundo parafuso. Vejam. Olha lá. Correto? Pode perfurar o palato? Pode ser bicortical. Não há problema de complicação. Só que agora eu vou no primeiro parafuso e vou finalizar a instalação dele. Olha lá, aí vai até o fim. Olha lá que bonito. Adaptação, ó. Olha a adaptação. Não há espaço entre pescoço do parafuso e a barra. Não há espaço. Vocês estão vendo? Que interessante. Claro que isso aqui é um modelo, mas isso acontece no paciente, ó. Tá vendo? Não tem problema. Então, nós estamos diante aqui de uma instalação simples da barra. Pessoal, eu estou sem meu mathieu, mas vocês compreendem, ó. Eu vou ativar o comentário aqui. Vocês compreendem que esse elastique vem, eu posso colocá-lo. Deixa eu pegar uma caneta bem fininha. Eu posso colocá-lo nesse primeiro andar, nesse segundo ou nesse terceiro. Vamos tentar aqui ativar com a caneta, hein, ó. Eu venho com o mathieu. Se eu quero mais força, eu puxo mais esse elastique para o segundo braço aqui.
Ó, coloquei no primeiro braço. Foi. Eu vou repetir com esse aqui. Pode vir no segundo ou no terceiro, conforme a força que eu faço aqui. E aí encaixa e vai intruir. Se eu precisar de intrusão de pré-molar, eu ponho aqui também. Se eu precisar a intrusão desse outro pré-molar, eu levo o elastique para cá também. Vocês entenderam a versatilidade? Se eu tiver um canino impactado, eu posso usar a barra também para esse fundo. Vamos lá. Tem um risco de necrosar o palato se apertar demais o parafuso? Professora Letícia, não tem risco nenhum, Letícia. Pelo contrário, ele é mais higiênico que qualquer coisa que você for usar. Eu usava antes barra palatina, botão de Nance, esses tem problema. Hyrax, o Haas, lembra do Haas? Aquele tem um problema de necrosar. A outra pergunta, qual critério a ser levado em conta da seleção dos tamanhos dos mini implantes? Os dois tamanhos, viu, Letícia? 1,5 por 8 ou 2. Eu gosto de usar o 2 por 12. Vou mostrar o porquê. Uso 2 por 12 para todos aí praticamente do palato. Professor Edson gosta do 1,5 por 8. Acontece que para alguns pacientes o 1,5 por 8 não é o suficiente. Daí você vai tirar e colocar o 2 por 12. Daí é a chance de desperdiçar um parafuso. Por esse motivo, tá? Olha que eu recebi. Para vocês entenderem como que fica. Essa dúvida aí. Vocês estão vendo? Esse é o parafuso 2 por 12. Aqui do professor Flores de Cochabamba, presidente da Sociedade Boliviana de Ortodôncia. Então, mordidas abertas, elas ficam cerradas. Olha lá. Tá? Então não há problema com o tamanho do parafuso. O Marcos André, o adaptador para contra-ângulo. Isso, tá lá no. Esse aqui que você pergunta, ó. Esse é o adaptador. E esse aqui é a chave de inserção para o contra-ângulo. O contra-ângulo é normal, é aquele que você vai usar para fazer profilaxia. O adaptador tem lá sim, não sei se tem no site, tá? Mas ele é muito interessante para acessos que você precisa de uma angulação que a chave de mão não consegue. Não vai. Aqui vai. Lá no fundo. O que nós temos que ver? Mordida aberta anterior na posterior, como nós mostramos nos casos aqui. Olha lá, professor Edson, criador da técnica, hein? Vocês compreendem que não adianta a gente usar elástico aqui, sendo que o problema não é aqui, e sim aqui. Olha a diferença do plano oclusal. Daqui para cá. Certo? Então, nós vamos usar o quê? A barrinha. Mesmo num palato bem atrésico, né?
adaptação da barra. Pessoal, não machuca o paciente, né? E nós vamos falar aí de um período de 3 a 5 meses. Queremos uma ativação por mês do elo do Elastic, ou trocar o Elastic. Elastic é importante ter um Elastic de segunda geração, Elastic que dura mais a força, tá? Essa paciente tinha uma abertura boa. Eu não precisei do contra-ângulo. Ah, não, precisei sim, ó. Ó lá. Giro e aperto com o meu dedo indicador a ponta do contra-ângulo. Ó lá, tô girando o adaptador. Ele parece que fica solto, mas depois com os elásticos, os elastiques, ele vai ficar totalmente adaptado. E não acabou ainda de instalar totalmente. Desde que fio podemos começar a fazer intrusão com a barra BIM? Podemos começar assim, também não tem muita sequência de fios hoje em dia, né? Geralmente é 0,14, 14 por 25. Quando atingir nesse 14 por 25, você já pode instalar a barra. Só que você vai fazer a força mesmo no fio de aço, porque a princípio nós não vamos colocar o parafuso na crista infrazigomática, só o controle da barra. Se tiver efeito colateral, porque a força só está interna, se tiver algum efeito colateral de lingualização de coroa, inclinação paralingual, aí nós pensamos no parafuso na crista infrazigomática por vestibular. Mas o professor Edson, ele preconiza não usar nada por vestibular, desde que tenha um fio de aço na mecânica principal, por volta de 60 gramas por dente, ok? Isso é importante, para evitar essa lingualização, tá? Então o controle é com fio de acero. Um bom domingo, bom Dia dos Pais aí. Otimismo sempre.